A gente não tem falta de comida no mundo, a gente tem comida para 3 planetas Terra. Olá, terráqueos! No vídeo de hoje a gente vai reagir à Dona Rita e ela vai contar pra gente o que são os meios de produção. Aquele negócio que a galera da esquerda radical sempre fala, que a gente vai tomar os meios de produção, mas você fica assim, o que é isso, né? Que porcaria é essa? Hoje você vai entender exatamente o que é isso. Mas antes de começar o vídeo, eu queria te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Agora, bora lá? Dona Rita, como a senhora tá bonita! Ai, série nova, né, Isa? E lookinho nos trinque, que hoje a gente começa a série nova. Oizinho! Aqui no Tempero, a gente acredita que é sempre importante começar as coisas do início. Por isso a gente está começando uma nova série chamada Conceitos Elementais do Materialismo Histórico. E se você não conhece a nossa outra série, ela se chama O ABC do Socialismo e tá salva aqui no canal em playlist. Você pode ir lá assistir ela antes de começar essa aqui. Mas não necessariamente, né? Uma independe da outra. Bom, moçada, então primeiras coisas primeiras. O título dessa série, Conceitos Elementais do Materialismo Histórico, é também o título de um livro fundamental na história do pensamento de esquerda no mundo. A Martha Harnecker é a autora desta obra. A Martha é chilena, ela é um dos nomes fundamentais da história da esquerda na América Latina. Ela nasce em 1937, falece em 2019 e essa série é também uma espécie de tributo a essa psicóloga social e cientista política que formou gerações de militantes aqui na América Latina. Eu vou tentar então começar falando um pouco dessa autora. A Martha dedicou a vida a estudar a esquerda na América Latina. Ela tem uma história de vida com os maiores nomes da esquerda no mundo. Ela foi orientanda do Louis Althusser. Inclusive, a edição que a gente usa para produzir essa série, e eu vou deixar o PDF, o link para você ler comigo, sempre a primeira informação da descrição é o PDF do livro. Inclusive essa, que é a 6ª edição do livro, ela é prefaciada e introduzida pelo Louis Althusser, um dos maiores nomes da filosofia do século XX, que dirá do marxismo do século XX. Ela lutou no governo socialista do Allende, no Chile, antes do golpe do Pinochet. Ela foi casada com o Manuel Pinheira, um dos líderes da Revolução Cubana. Ela foi conselheira na Venezuela no início dos anos 2000 e ela é um dos nomes por trás da Unesco ter reconhecido a Venezuela no início dos anos 2000 como um território livre de analfabetismo e da fome. Com mais de 80 livros publicados em vida, traduzidos para diversos idiomas, a Martha foi considerada uma espécie de farol. E a sua obra foi utilizada para a formação de muitos e muitas militantes ao redor do planeta, em especial aqui no nosso continente. E a série é uma espécie de homenagem, mas também esse nosso trabalho de fazer a pedagogia dos conceitos básicos para difundi-los na internet. Bom, Nossa, absurda, né? Meu Deus, quanta coisa. A mulher tem que ser milhões de coisas, absurdo. então te dou as boas-vindas, espero que você acompanhe essa formação como você acompanhou as demais. Se você é novo ou nova no canal, espero que você fique por mais tempo, que a gente possa disputar mentes e corações num sentido de um projeto. Que a gente possa trabalhar menos, trabalhar todo mundo, produzir o necessário e redistribuir tudo que produzimos até aqui. Que a gente possa finalmente conhecer a história da humanidade e deixar para trás a história da exploração do homem sobre o homem. Então bora lá, taca-lhe pau. A gente vai começar com o conceito 1 do livro, que é sobre a produção. Agora, por que será que a gente vai começar o Conceitos Elementais do Materialismo Histórico pela produção? E a resposta é muito simples. É porque o ponto de vista materialista histórico dialético, ele entende que você só consegue uma concepção da história, você só consegue de fato entender uma sociedade, compreender seu funcionamento, perceber seu sentido, se você olha para como os seres humanos produzem a sua vida material, como eles produzem e circulam valor, como eles produzem e circulam
acumulam bens, como eles acessam o fruto do seu produto, como eles intercambiam o que produzem entre si, em quais relações produzem. E este é o germe de compreensão do processo histórico para o marxismo. Ou a gente pode ler isso muito melhor nas palavras do seu Englingo. A concepção materialista da história parte do princípio de que a produção e, junto com ela, o intercâmbio dos seus produtos constituem a base da ordem social, que em toda sociedade que se apresenta na história, a distribuição dos produtos e, com ela, a articulação social de classe ou estamentos se orientam pelo que se produz e pela forma como se produz, assim como pelo modo de permuta do que foi produzido. Nessas condições, as causas últimas de todas as modificações sociais e as subversões políticas não devem ser buscadas na cabeça dos homens, em sua crescente compreensão da verdade e da justiça eterna, mas nas transformações dos modos de produção e de intercâmbio. Não se deve buscá-las na filosofia, mas na economia da época de que trata. Bom, e quando a gente olha para a produção da vida material, a gente vai pensar ela em dois aspectos. O aspecto primeiro é o processo de trabalho, ou seja, como os seres humanos transformam a natureza em objetos que serão utilizados por eles. Como o ser humano transforma algodão em tecido, como o ser humano transforma árvore em madeira que vai ser utilizado na construção de uma casa. E o ponto 2, as relações de produção, ou seja, as formas concretas como ocorre o processo de produzir. É assalariado? É escravizado? Usa ferramenta? Depende da terra? Tem luz elétrica? Usa um prédio? E assim sucessivamente. Ou seja, antigamente a gente vivia no regime feudal, aonde as trocas eram feitas diferente, porque o meio de produção daquela época era diferente. Então, ao longo da nossa história, a gente teve vários meios de produção diferentes. Hoje em dia, o nosso meio de produção, o nosso sistema econômico é capitalista. O meio de produção são as fábricas que produzem tudo que a gente faz. Se eu estou aqui gravando para vocês, teve alguém que produziu o material para fazer esse microfone, para fazer o meu ring light, para fazer o monitor do computador, para fazer tudo que eu estou utilizando. Então, esse meio de produção e essas relações que fazem parte disso, ou seja, de patrão com empregado, de servo com senhor feudal, de escravo com senhor de escravos, né? Todas essas relações são permeadas pela forma em que as coisas são produzidas nessa sociedade. Então, tudo está intimamente ligado. Não dá pra gente olhar para a realidade daquela sociedade sem se basear no meio de produção que ela utiliza. O nosso primeiro ponto do processo de trabalho, ele pode ser decupado em 3 ideias. A primeira ideia são os objetos sobre os quais se trabalha. O nosso ponto 2 são os meios com os quais se trabalha. Então, sobre o que trabalharemos e com o que trabalharemos. Por fim, a atividade humana utilizada. O que é trabalhar? E o que é força de trabalho? E como ela é empregada? Como ela é dividida? Como ela é organizada? Então, na teoria marxista, quando a gente pensa os objetos sobre os quais trabalhamos, existem 2 tipos de objetos sobre os quais trabalhamos. O primeiro, na esfera de produção da vida material, então não estou falando sobre reprodução, isso é uma coisa que a gente vai tratar em vídeos lá na frente. Quando estamos falando sobre a produção da vida material, a gente tem 2 objetos sobre os quais a gente trabalha: matéria bruta e matéria-prima. A matéria bruta vem direto da natureza. Então, eu te falei agora no início do vídeo, a árvore. Você consegue compreender que a árvore não é madeira? Madeira é quando a árvore passa por um processo que se transforma em algo. Algodão. Algodão não é tecido. Então, essa coisa que está na natureza é o que a gente chama de matéria bruta. Já a matéria-prima é este bem da natureza transformado pela ação do homem que ainda será trabalhado. Quando o algodão é
tecido num tear, ele ainda vai ser trabalhado para ser transformado em roupa. Este estágio no qual ele é tecido, ele vira tecido, a gente sai da matéria bruta para a matéria-prima. É possível ainda falar de uma matéria-prima auxiliar. Ela é requerida no processo de trabalho, mas ela não diz respeito ao produto, à mercadoria que será produzida. Por exemplo, eu preciso de luz elétrica para costurar. Eu preciso de produtos químicos que clareiam o tecido para produzir uma roupa. Essas são matérias-primas auxiliares. Saindo do objeto sobre o qual o ser humano trabalha, o Marx pensa o meio que vai ser usado para que o trabalho seja feito. Existe o meio no sentido estrito. Meio. Entre esse ser humano e o seu trabalho, existe algo no meio. Uma ferramenta, um martelo, um serrote, uma máquina de costura, linha e agulha. Existe algo entre o ser humano e o seu objeto de trabalho. Meio no sentido estrito. E é por isso que a gente chama fábrica, terras, de meios de produção, porque aquilo ali é uma ferramenta entre o trabalhador e o produto final que vai produzir qualquer tipo de objeto ou qualquer tipo de produto. Então, na fábrica, existe uma máquina entre o trabalhador e o objeto que está sendo produzido. No terreno, numa área verde, onde você vai utilizar para plantar coisas, as ferramentas que você vai estar utilizando para plantar na terra são os meios que vão estar entre o trabalhador e o produto final. Então, assim, só para a gente exemplificar as coisas. Existe meio no sentido amplo, que são as estradas, são os portos, os aeroportos, a rede de energia, essas coisas que são necessárias para que o trabalho possa ser desempenhado. Juntando os objetos de trabalho e os meios de trabalho, você tem os meios de produção. Lembra quando a teoria marxista fala sobre alguém ser dono dos meios de produção, propriedade privada dos meios de produção? A gente está falando sobre um grupo, uma família, um indivíduo ser o dono das matérias brutas e matérias-primas, das ferramentas de trabalho e das condições de trabalho. Então, quando a gente quer dar exemplo dessa galera, a gente tá falando de galera que tem fábrica, sabe? O dono da fábrica da PepsiCo, por exemplo, que entrou em greve agora e só vai terminar a greve quando for implementado o fim da escala 6x1. Eles estão em greve por causa disso, estão mais que certos. Todo apoio aos trabalhadores da PepsiCo. Então quando a gente tá falando dessa galera, a gente tá falando de gente que detém esse meio de produção. Que não somos nem eu nem você, porque nem eu nem você temos um terreno pra gente plantar milhões de quilos de soja. Nem eu nem você temos uma fábrica pra gente construir, sei lá, um computador. Então assim, quando a gente fala de propriedade privada dos meios de produção, quem tem a propriedade privada desses meios de produção no sistema capitalista que a gente vive é a burguesia. É essa galera rica que tem poder para ter esse tipo de acesso, que a gente não tem como trabalhador. Os trabalhadores não possuem meios de produção. Os trabalhadores possuem a sua força de trabalho, que é o que a gente vende para conseguir sustentar a nossa vida, né? E isso implica que algum ser humano tenha sido despossuído de tudo isso. Da terra, do algodão, da máquina, do serrote, do martelo, do espaço. Para a teoria marxista, um dos elementos mais significativos da análise são os meios de trabalho. Essas coisas que aparecem, são utilizadas, são necessárias entre a pessoa que trabalha e o objeto sobre o qual ela trabalha. Inclusive, o símbolo da foice e do martelo é para significar a união da galera do campo com a foice e da galera das indústrias, ou seja, da cidade, com o martelo. E é essa união dos trabalhadores que é o símbolo do comunismo, né? Sobre isso, no Capital, o Marx diz o seguinte: o que distingue as épocas econômicas entre si não é o que se faz, mas como se faz.
com que instrumentos de trabalho se faz. O que o seu Carlinho está dizendo pra gente é: no feudalismo faz-se pão, no mercantilismo faz-se pão, no capitalismo faz-se pão. Mas como esse pão é feito? De que forma? Com quais ferramentas de trabalho? Ou a gente pode pensar na indústria moderna, o que acontece quando da pá, do arado e da enxada a gente passa para o trator? Quantos trabalhadores, quantas pessoas serão necessárias para trabalhar uma quantia de terra quando os meios de trabalho são arado, enxada e pá? Quantas pessoas serão necessárias para trabalhar uma terra quando o meio de trabalho utilizado é o trator? Em teoria, se a gente arranja uma ferramenta que vai fazer o trabalho mais rápido pra gente, o trabalho de mais pessoas em um tempo menor, os trabalhadores deveriam trabalhar menos, porque a máquina auxiliou nesse trabalho. Mas o que acontece é que a gente vê os trabalhadores trabalhando mais. Olha que doideira. Ou os trabalhadores sendo substituídos pelas máquinas, quando as máquinas deveriam ser ferramentas para auxiliar o nosso trabalho e diminuir o nosso tempo e o nosso esforço para fazer qualquer tipo de trabalho. Então a gente está olhando para a esfera da produção da vida material, a gente olhou para sobre o que se trabalha, a gente olhou para o meio de trabalho e agora a gente vai falar sobre a atividade de trabalho em si. A atividade humana utilizada, ela pode ser pensada de duas formas e aqui está um pulo do gato do Marx. O seu Carlinho, na crítica da economia política no Capital, ele separa trabalho de força de trabalho. Trabalho sendo o que de fato é feito e realizado. O trabalho da costureira é fazer uma camisa, fazer uma camiseta. O trabalho do sapateiro é fazer um par de sapatos. Agora, existe uma outra coisa chamada força de trabalho, que é: ninguém trabalha sem força. Ninguém trabalha se não comeu, ninguém trabalha se não dormiu, ninguém trabalha se tiver pelado, ninguém trabalha se tiver congelando de frio, ninguém trabalha. E essa coisa, a força de trabalho, é o que os economistas clássicos não viam na hora de pensar o salário. E essa distinção entre trabalho e força de trabalho, a fonte da desigualdade, da exploração, está no fato de que nenhum ser humano no capitalismo é pago pelo seu trabalho. Então, uma costureira que faz 60 camisetas não é paga pelas 60 camisetas que fez. Ela é paga pela sua força de trabalho. Quanto é necessário para que essa costureira apareça aqui amanhã e semana que vem, não morra de fome, tenha um teto em cima da cabeça e roupa para aparecer. É essa distinção entre o valor do trabalho e o valor da força de trabalho que faz surgir o que a gente conhece por exploração. Bom, pensados os elementos da esfera do trabalho, da produção, da vida material, a gente precisa entender que o ser humano não vive no vácuo, não produz no vácuo. Todo ser humano produz em determinadas relações sociais. Quais são as relações sociais que possibilitam a produção daqueles seres humanos naquele tempo? Esses seres humanos estão plantando mandioca porque eles querem comer mandioca ou porque eles foram escravizados pelo colonialismo? Esses seres humanos estão colhendo café porque eles querem colher café ou porque eles foram escravizados e traficados de África? Esses seres humanos estão fazendo camisa para Zara porque eles querem usar a camisa da Zara ou porque é isso ou morrer de fome o que eles têm no seu horizonte de vida? Para o Marx, não existe produção em sentido abstrato, em sentido geral. A produção está sempre historicamente determinada. O que produzimos, como produzimos, quanto produzimos, é resultado de um momento histórico e de um processo que nos traz até esse momento. 2024, capitalismo tardio. Nós estamos destruindo o planeta porque a gente não para de produzir coisas que não são utilizadas. São Paulo, o lugar de onde eu falo com vocês, tem mais de
500 mil imóveis vazios. E tem um número entre 60 e 80 mil pessoas em situação de rua. Você consegue compreender que a produção não acontece no vácuo? Por que estamos produzindo tanta casa se essa casa não é utilizada como moradia? Por que estamos produzindo tanto alimento se 1/3 do alimento do mundo é desperdiçado pelas indústrias, pelas empresas, pelos supermercados, pelos latifundiários? A gente não tem falta de comida no mundo, a gente tem comida para 3 planetas Terra. Mas tem gente passando fome no mundo até hoje. Por quê? Por que será? Porque talvez a forma que a gente está enxergando esses produtos não seja a melhor forma. Talvez a gente precise mudar a forma que a gente enxerga o nosso sistema, do que deveria ser um direito de todas as pessoas e do que é um bem comprável. Ou da forma que a gente enxerga se deveriam existir classes sociais onde tem pessoas que ganham milhões de reais e outras que ganham quase nada ou nada. Um sistema em que tem muito mais casa vazia do que gente precisando de casa para morar. Então, o que a gente precisa é mudar o jeito que a gente enxerga a realidade que está cercando a gente no dia a dia. E o seu Carlinhos percebe isso no início do 1800 e nos diz: o capitalismo é esse sistema onde se apresentam diante de nós uma vasta coleção de mercadorias. Casa deixa de ser casa e passa a ser uma coisa que pode ser trocada no mercado por dinheiro. Por que estamos produzindo tanta casa se não tem quem more nelas? Porque é lucrativo produzi-las, porque existe especulação imobiliária, porque vamos colocá-las no Airbnb, porque vamos... Então, não existe produção em abstrato, não existe produção em geral. A produção é determinada por relações históricas. E aí, moçada, a gente não se conhece, né? Vocês não estão sentados na minha frente com um caderno. Eu não tô vendo se vocês estão entendendo ou não. Em sala de aula eu gosto de falar assim: você consegue entender que a lógica trabalho não existia na cabeça de povos originários? Que quando as coroas europeias chegam nas Américas e tentam colocar os indígenas, não existe indígenas, existe uma miríade de povos, tenta colocar esses povos para trabalhar, para produzir, muitos desses povos não compreendem essa lógica é irracional para eles, porque esses povos não conhecem a forma mercadoria. Então, para que ele vai produzir 800 mil mandiocas se o povo dele está composto de 1.000 pessoas? Não existe produção em abstrato. Toda produção é determinada por relações históricas e materiais. Quando a gente pensa a esfera do trabalho, ela também pode ser decupada para que a gente compreenda ela melhor, para que algumas coisas apareçam a partir desta decupagem. Então, primeiro, a gente tem a divisão da produção social do trabalho. Existem diferentes ramos de produção, diferentes esferas, diferentes setores. É agrário? São comércios e serviços? É industrial? Se é industrial, é indústria metalúrgica, é indústria química, é indústria têxtil. Então esta é a divisão da produção social. É possível dividir a produção de uma sociedade em diferentes setores. Existe a divisão técnica do trabalho, em especial nas indústrias modernas. O momento de emergência do capital é um no qual artesãos serão substituídos por trabalhadores de indústria, por proletários. Então, olha só, um artesão, ele acompanhava o processo de produção de um valor de uso, porque forma mercadoria ainda não estava consolidada, do início ao fim. Ele ia fazer a cadeira, desde os Me pegou desprevenida, cara. pedaços de madeira até a cadeira pronta em si. Especialmente na indústria moderna, nenhum trabalhador vai fazer a coisa do início ao fim. Cada trabalhador vai cuidar de uma
parte do processo de produção, ou seja, vai ser responsável por um aspecto da divisão técnica do trabalho. Na indústria automobilística, ninguém vai fazer um carro sozinho. Cada trabalhador vai se incumbir de uma função que, somadas, produzirão um carro no fim. É só a gente lembrar daquele filme em preto e branco do Charlie Chaplin, que normalmente a gente assiste na escola, sabe? Professor de geografia adora passar esse filme, professor de história adora passar esse filme, mas a gente vê quando começou a época da industrialização, né, dos trabalhadores começarem a ir trabalhar nas fábricas, o que aconteceu? Aconteceu uma especialização do trabalho, ou seja, o trabalhador, e o Chaplin mostra isso no filme, era específico para fazer uma função na linha de produção. Ou seja, aquele trabalhador só aparafusava um parafuso X. Então ele ficava fazendo isso o dia inteiro. E aí tinha o trabalhador seguinte que continuava a linha de produção, que ia só botar uma porca X, sabe? Ou Y, enfim. Então, com essa industrialização, também houve uma especialização do trabalho para que as pessoas ficassem cada vez mais restritas a um tipo de função ali na linha de produção. Esse é um dos aspectos do que o Marx vai chamar, por exemplo, de alienação. O fato de que é muito mais difícil, quando você só aperta um parafuso, que você perceba que aquele carro foi você que fez. Por fim, a gente tem a divisão em si do trabalho. Trabalho braçal, trabalho intelectual, trabalho de operário, trabalho de técnico, trabalho de especialista, pedreiro, auxiliar de pedreiro, mestre de obras, engenheiro. A distinção desses indivíduos se dá pela distinção das suas tarefas, dos seus trabalhos, mas acima de tudo pela distinção da classe que executa essas tarefas e trabalhos. Essa divisão é política, ideológica e de disputa numa sociedade. Ela não diz respeito somente a aspectos técnicos. Eu tenho aptidão para, eu me dou bem com, eu gosto de. Mas ela diz respeito a critérios sociais. Eu pude ir para a faculdade. Eu estudei 4 anos para. Eu tive acesso a. Eu me formei em. Algumas classes sociais têm acesso a alguns trabalhos e eles serão melhor remunerados do que outros. Outras classes não terão acessos a essas formações e a esses trabalhos. Mas os produtos finais não podem ser produzidos sem o trabalho coletivo. Em sala de aula eu gosto de dar um exemplo que é: ninguém faz cirurgia numa sala de cirurgia suja. E no final, a equipe da mas não faz mesmo! Isso eu posso falar com propriedade. limpeza e a equipe da cirurgia são igualmente importantes. Ninguém faz cirurgia sem produção de instrumento de alta precisão. E quem produz o instrumento e quem utiliza o instrumento são igualmente importantes. A distinção Não se faz uma cirurgia sem um anestesista. Então, tem que ter um e o outro. As equipes estão ali trabalhando em comunidade, em sociedade, num ritmo ali próprio de cada equipe. Mas elas são inseparáveis, porque não dá para ter um trabalho sem ter o outro também. entre a faxineira, o técnico que produz os instrumentos e o médico cirurgião é uma distinção ideológica e social, e não técnica e material. Bom, Ou seja, é uma divisão artificial que foi criada exatamente para separar nós trabalhadores e a gente não se entender como uma classe única proletariado. para esse vídeo de início de série, eu vou ficar por aqui. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um resumo do que fizemos. A Marta prepara a cada capítulo uma série de questões Cara, a Rita faz tudo, né? para você tentar responder depois da leitura. Ou depois de assistir o vídeo também. E algumas questões para você refletir. Por exemplo, como é calculado o salário mínimo do seu país? Link para a leitura do texto, bibliografia de outros textos usados
gravados, resumo do capítulo e as questões de reflexões estão todas aqui na descrição. Te desejo bom estudo e te vejo mês que vem pro episódio 2 da nossa nova série. Um beijinho, tchau! Ai, Rita, eu não sei como expressar todo o meu amor por você e gratidão, né? Na descrição aqui do vídeo, eu sempre deixo o vídeo original, então todas as fontes que a Rita falou vão estar linkadas aqui, porque o vídeo original vai estar aqui. Então já confere lá se você quiser se aprofundar nesse assunto, né? Se tiver interesse de se aprofundar nesse assunto. Vou reforçar aqui mais uma vez, fazer mais uma vez um aviso de que se você ainda não é membro, a partir de R$ 4,99 você pode se tornar membro do canal. E em breve começarão as leituras radicais, onde eu vou ler primeiramente o livro O que Fazer do Lenin para vocês, mas para isso você precisa se tornar membro do canal. Mas pô, R$ 4,99 é um valor muito, muito, muito tranquilo para ter acesso a esse conteúdo, né? Mas é isso, esse vídeo foi excelente, foi muito bom, assim como qualquer outro vídeo da Rita. E eu acho muito importante esse trabalho que a Rita tem feito nos últimos meses, né? De popularizar conceitos chaves do marxismo, do materialismo histórico dialético, colocando isso em vídeo. Então, assim, ó, o suprassumo do conteúdo é isso aqui. E eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu. Por isso, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e compartilha esse vídeo com a galera que não entende muito bem o que é meio de produção, o que é trabalho. Já compartilha para a gente espalhar esse conteúdo. E é isso, beijos, até o próximo.